E, e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Grife isso. Uma multidão, diga, uma multidão o exprimia de todos os lados. Para quê, pessoal? Grife isso aí, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Para ouvir a palavra de Deus. Tá? Vamos lá. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais o que, pessoal? Grife aí, profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em que, pessoal? Em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e ela é forte o bastante para me conduzir e me fazer renunciar todas as coisas que para mim possam ter valores, e estas coisas para mim tornar-se-ão nada essa noite, à vista daquilo que me será revelado por essa tua palavra. Diga amém. Pode assentar-se. Irmãos, então Pedro, Tiago e João, eles eram sócios. Aquelas embarcações eram deles. Eles eram empresários que viviam da pesca. E é importante a gente saber disso, porque muita gente pensa que eles simplesmente resolveram seguir Jesus e não renunciaram coisa nenhuma, né? Mas eles tinham família, eles tinham amigos, eles tinham casa, eles tinham os barcos. Eu não posso dizer que eles tinham carros, porque carros não existiam naquela época, mas deviam ter ali outro tipo de forma de mover-se, né? Eu não sei, cavalos, charretes, enfim. Como empresários, eles tinham toda uma estrutura, mas o que eles não tinham uma presciência, eles não sabiam o que viria amanhã. E aquela noite passada foi uma noite frustrante, porque eles eram homens capacitados, eram homens que conheciam a pesca, viviam dela,
e tentaram pescar, tentaram com toda a sua capacitação alcançar a pesca, porque da pesca eles fariam trocas por mercadorias que iriam para a casa deles. Aquela época o que eles faziam muito era cambiar, era trocar coisas. Então os peixes eram trocados por produtos, por sementes, e assim eles conseguiam ter tudo dentro de casa através do câmbio, da troca. E imaginem vocês que aqueles homens haviam se desgastado indo até o mar alto, até um lugar onde o mar é profundo, e tentaram durante todo o tempo, aquele dia anterior e a noite daquele dia, e a madrugada daquela noite, e nada. E pela manhã, quando eles estavam chegando, angustiados, vazios, porque o homem natural, quando ele não alcança o seu intento natural, ele se torna vazio. Ele fica vazio. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito, e muitas vezes nós cuidamos do nosso corpo através de exercícios, através de alimentações. Nós cuidamos da nossa alma quando nós temos amizade, saímos para locais e nos confraternizamos uns com os outros, e vamos a uma praça, e vamos a qualquer canto que possa nos distrair. Nós cuidamos da nossa alma nesse sentido. Cuidamos da nossa alma quando estudamos, quando trabalhamos e fazemos coisas que nós gostamos de fazer. Mas e o nosso espírito? O nosso espírito, por muitas vezes, ele fica vazio, ele fica enfraquecido. O nosso espírito, irmãos, assim como o corpo, assim como a alma, o nosso espírito, ele também tem que ser alvo da nossa ação, do nosso cuidado. E a maior parte das pessoas, elas não cuidam do espírito. E para quem não sabe, o espírito é a nossa essência, que pode ser ligada ao Espírito Santo, que pode nos fazer caminhar com Deus. A alma, ela por vezes se corrompe muito. O corpo, ele vive na prática pecaminosa. Então o espírito, a Bíblia diz que geme dentro de nós, muitas vezes clamando, muitas vezes trazendo discernimentos à nossa alma, que cegada pelas nossas paixões, pelos nossos anseios, acabamos por não entender quais são de fato as nossas necessidades. Então nós tentamos nos preencher com as coisas do corpo, com as coisas da alma, mas por não entendermos as coisas do espírito, a gente fica atrás de coisas materiais, atrás de emoções, de sentimentos, de paixões, e tudo isso, nada disso vai chegar até o espírito. Quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele falou com propriedade que ninguém entende coisas do espírito senão o espírito. Amém? Quando Jesus olhou, ele viu um cenário assim, veja só, que coisa medonha. Pescadores sem pesca, redes vazias, barcos vazios, homens vazios, uma multidão vazia atrás. E Jesus, ele estava ali para realizar algo maravilhoso, algo tremendo, que iria impactar todo o vazio existencial daquelas pessoas. Então, ele olha para Pedro, para Simão, e pede para que ele o permita entrar em seu barco. E dali do barco, o Senhor começa a falar à multidão que estava na praia. E ele falava com a multidão vazia, e para os pescadores vazios, e quanto mais ele falava, os olhos daquela multidão e os olhos daqueles pescadores que estavam vazios começaram a brilhar, começaram a ficar indiferentes, porque a palavra que Jesus estava trazendo era uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de libertação, uma palavra de quebra de conceitos materiais e humanos. Jesus estava trazendo algo que podia preencher o espírito, e pela primeira vez aqueles homens estavam provando uma coisa espiritual.
Eles já tinham ouvido muitos pregadores, muitos homens que se diziam espirituais, mas nenhum deles havia falado com eles no espírito, com coisas espirituais, sobre coisas espirituais, coisas estas que fariam uma enorme diferença para aquele momento. Então, Jesus começa a pregar. Veja aí, na sua mente, Jesus dentro do barco pregando e falando sobre coisas espirituais. E quanto mais Jesus ia dizendo, algo ia sendo desvendado, eles iam percebendo que aquela frustração humana era passageira, era efêmera, nada daquilo realmente fazia sentido mais. Eles começaram a se desvencilhar dos seus devaneios, daquelas coisas, sabe, que faziam com que eles ficassem depressivos, angustiados. Quem aqui muitas vezes fica angustiado e depressivo? Levanta a mão. Você entende? Então, Jesus, ele não fala com a sua alma, ele não fala com o seu corpo, ele fala com o seu espírito, porque é lá do seu espírito que há uma fusão entre você e o Espírito Santo, para que te seja revelada essa palavra. Essa palavra não pode ser entendida se não for lá no espírito. Por mais inteligente que o homem seja, por mais capacitação que essa alma tenha, por mais, sabe, preparo, as coisas espirituais de Deus só são reveladas a homens que são espirituais, a mulheres que são espirituais, a jovens que são espirituais. Por isso você vai ler a Bíblia de ponta a ponta e não vai entender muita coisa. Quando eu era mais jovem, eu provei disso. Eu lia muito a Bíblia, lia. Eu disse, puxa, mas quando eu chegava na igreja, o pastor pregava algo que eu não tinha entendido. E por mais que eu tivesse lido várias vezes, o que o pastor trazia para mim era sempre algo mais profundo. Sempre era algo que ia lá dentro de mim, que tocava muito dentro da minha alma e passava por ela e chegava até o meu espírito e fazia os meus olhos brilharem, meu coração começava a ser estremecido, porque aquele pastor estava trazendo para mim as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, que não chega a corações humanos. E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Eu disse, meu Deus, eu quero ler a Bíblia de novo, e de novo, e de novo, mas eu quero te pedir uma coisa, que o teu Espírito me revele as coisas espirituais. Amém? Aí você imagina por que nós oramos sempre antes de começarmos a preleção? Quando a gente termina de ler o texto, ou antes mesmo de ler, a gente faz esta oração, pedindo a revelação de Deus. Essa história não começou quando eu comecei a pregar na igreja, ela começou quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu nunca leio a Bíblia sem antes pedir a Deus que me revele o que eu vou ler, que me dê o entendimento do Espírito. Então imagine, Jesus está pregando, mas Pedro, que estava desanimado, Tiago, João, estavam ouvindo uma palavra espiritual. E olha que coisa interessante, que quando Jesus terminou de pregar, Jesus falou com eles assim, veja aí no texto, no versículo de número 4, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais o quê? Profundas. Irmãos, Jesus está falando, ide para o lugar onde as águas são profundas, porque eu acabei de falar com vocês sobre coisas que são muito profundas, e vocês só vão entender na prática as coisas que eu acabei de falar, e que são profundas, que são espirituais, quando vocês forem até aquele lugar, porque lá vai acontecer algo profundamente forte, algo que do espiritual vai até o natural, algo que perpassa do espírito para a alma e chega lá no corpo. Eles não tinham entendido ainda.
E eu digo a vocês, quando eu li esse texto, há anos atrás, eu também não. E Jesus disse: vão até o lugar mais profundo, onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Pedro falou respondendo: mestre, e no original é rabi, que quer dizer mestre. Imagine vocês que Pedro era um homem não afeito a religiosidades, não afeito a ouvir religiosos. Era um homem que vivia da pesca, um homem ignorante, um homem colérico, comportamento duro, forte, um homem que gritava com todo mundo. E agora ele, depois de ouvir aquela palavra, olha o nível de aquebrantamento de Pedro, olha o quanto a palavra tocara no coração daquele homem, porque pela primeira vez ele ouviu algo que era espiritual para ele, e ele já começa dizendo: mestre. Alguém hoje pode dizer essa palavra bem alto para Jesus te ouvir? Porque essa palavra vem do mestre, amém? E aí, ele disse: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. E aqui, o texto pontua a ideia, mas não para a narração, não para a fala de Pedro. Quando foi escrito o texto, Pedro disse apenas a sua situação do momento, mas na continuidade da narrativa de Pedro, nós vemos a reação, a segunda reação daquilo que Pedro havia recebido no Espírito. Primeiro ele chama Jesus de mestre, e depois ele diz: todavia, você pode dizer? Todavia, confiando em tua palavra. Quem hoje pode confiar na palavra de Deus, diga um amém bem alto. Você pode dizer para o seu irmão do lado, você pode falar hoje para aqueles que estão na sua casa, quando lá você chegar, você pode dizer: olha, eu tenho tentado muito viver algo espiritual, eu tenho tentado muito colher frutos do meu trabalho, eu tenho tentado muito prosperar no meu caminho, mas nada alcancei. Porém hoje eu ouvi uma palavra que tocou não somente no meu corpo, nem na minha alma, algo diferente me tocou no espírito, e sob essa palavra, hoje, todavia, hoje, eu confio nesta palavra e posso lançar a minha vida sobre ela. Nós não chamamos você para ser mais um religioso, mais um prosélito. Nós chamamos você para viver a maior experiência que a raça humana rejeitou viver. Que o povo de Israel, por ser cego pelo pecado, por ter se abraçado e se agarrado com o adultério espiritual, servindo a outros deuses. Porque Israel, mesmo sendo chamado meu povo, mesmo quando o Senhor declarou amor ao seu povo, mesmo quando o Senhor se declarou ao seu povo, Israel não deu ouvidos à voz do Senhor, não quis o Senhor. Mas nós estamos aqui ouvindo a palavra que o Senhor trouxe para tocar no nosso espírito. E se você hoje dê ouvidos à voz do Espírito, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vai acontecer com você é que rios de águas vivas fluirão de dentro de você. É que haverá uma transformação, uma metanoia, haverá uma proposta maior, você vai alcançar níveis maiores, você vai começar não mais a vir a uma igreja, sentar numa cadeira e ouvir um pastor, mas você vai começar a viver na dimensão do Espírito Santo, e a Bíblia diz que as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve e não chega ao coração, você vai começar a ouvir, vai começar a ver e vai começar a sentir, e isso vai mexer com a sua estrutura de vida, vai mexer com o seu casamento, vai mexer com a sua estrutura emocional, porque a salvação é chegada a vós e o reino de Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todavia, confiando em tua palavra, diga para o irmão: irmão, confie na palavra de Deus, irmão. Ela é lâmpada para o teu caminho. Essa palavra, junto com o Espírito Santo, vai te levar para o céu. Aleluia. Sobre essa palavra lançarei a rede. Lançarei as redes. Quem quer lançar a sua vida sobre a palavra? Muitos dizem: eu recebo Jesus como meu Salvador. Mas irmão, a palavra propõe um evangelho da graça em Cristo, onde você está disposto a lançar tudo, toda a sua essência emocional, física, espiritual. O Senhor não chamou você pela metade, Ele chamou você na completude da graça, para que você passe a viver a dimensão do Espírito. E nesse sentido, irmãos, nós temos que ser nesse mundo forasteiros, peregrinos. Nós temos que ser como os profetas lá do Antigo Testamento, sabe, como João Batista, que vestia peles de animais, comia gafanhotos e mel silvestre, e não participava das iguarias das mesas dos homens naturais. Ele rejeitou, e todos eles rejeitaram viver uma vida em comum com as pessoas, porque na dimensão do Espírito, você não olha de maneira horizontal, você vê de forma vertical a graça salvadora. E é essa a proposta que Jesus levou ali. Jesus levou uma palavra de salvação e tocou muito em Pedro. Tocou tanto, que Pedro disse: eu creio nessa palavra. E ele levou as suas embarcações, ele levou a sua vida, ele levou os seus sócios, ele levou a sua estrutura, ele levou as suas emoções. Ele não foi só no barco, irmão, ele levou tudo para aquele lugar que Jesus estava mandando ele ir. E Jesus disse: vai lá para as águas mais profundas, porque lá nas águas mais profundas eu vou me revelar a você mais ainda. Tem gente, irmão, que ficou lá na areia. Tem gente que ficou apenas à beira do mar. Mas alguns ousaram ir até o mar profundo. Alguns ousaram fazer parte de um chamado maior. Eu conheço muitos cristãos que conseguem ouvir a palavra da areia, mas eu conheço poucos cristãos que ousam entrar no barco de Jesus e ir com Ele até onde Ele quer que você vá, e fazer aquilo que Ele manda você fazer. E isso, apenas alguns escolhidos é que fazem. O Senhor chama a todos, mas alguns escolhidos é que fazem. Eles foram até o lugar. Veja comigo a situação. Assim, verso 6, procederam, e quando eles lançaram as redes, pegaram enorme, diga enorme, quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Irmão, se eu fosse um pregador de prosperidade, eu diria que isso é um texto que fala sobre finanças, sobre dinheiro, sobre vida abundante na terra. Mas como eu sou um pregador do Evangelho da graça em Cristo Jesus, eu tenho que anunciar a verdade que cura, liberta, salva e batiza no Espírito. E o que eu estou dizendo para você é que essa enorme quantidade de peixe que encheu os dois barcos não mudaram a vida de Pedro, não mudaram a vida de João, nem de Tiago e nem dos demais que ali estavam. Mas a experiência da pesca, mas a influência da pesca, mas o choque natural daquela pesca, aquilo que era intrigante, que era absurdo, eles nunca haviam pescado tanto em exatamente um momento só, e durante, sabe, uma situação tão difícil a qual eles estavam vivendo. Mas de repente, numa palavra, tudo mudou. E é isso que estava fazendo a diferença. É isso que estava mudando ali tudo. É isso que estava convertendo o coração de Pedro. É isso que estava tocando e fazendo o homem bruto, o homem colérico se derramar, se debruçar diante de Jesus.
E por esse motivo, irmãos, veja o que Pedro declarou, versículo 8: diante de tamanho evento, Simão se prostrou. Alguém aqui hoje chegou e se prostrou? Alguém tem se prostrado diante do Senhor? Mas ele se prostrou diante de tamanho evento, e ele declarou aos pés de Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Primeira confissão de Pedro: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno disso que eu estou vendo. Eu não sou digno de receber tamanha bênção essa tarde, essa final de tarde. Era já final de tarde quando aquilo aconteceu. E olha só, porquanto, verso 9, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Homens preparados que nunca viram aquilo antes, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão, olha só, Jesus fala com ele e diz assim, olha que coisa forte: não tenhas medo. Tem alguma coisa que te dá medo? Você pode dizer muitas. Nós desconhecemos o amanhã, e às vezes o amanhã dá medo. Nós vivemos em uma situação geopolítica de guerra, de rumores de guerras, de terremotos, de peste, de fome, de praga, né? Nós vivemos um mundo caótico, onde pessoas, elas se destroem por causa de nada, né? Então, nós não podemos dizer ou conjecturar como será daqui a pouco a nossa vida. Isso talvez para alguns cause medo, para outros cause um pânico, outros têm síndrome do pânico. Tem gente que se tranca em casa, se prende dentro de casa porque tem medo de sair. E eles tinham medo, sim. Tinham medo porque aquela experiência, ela era tão forte que dava medo mesmo. Jesus quebrou todo tipo de paradigma que um pescador poderia ter sobre aquelas águas. Nada podia sair dali se não fosse com a ordem divina. Eles perceberam que ali não se tratava de uma pesca natural, mas de uma manifestação do sobrenatural sobre o natural deles. Então eles tiveram medo, e eles disseram: sou um pecador, sou pecador, eu estou com medo porque eu estou diante do Senhor. E ali eles começaram a entender quem era Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Eu Sou, o El Shaddai, o Elion, o Adonai, Ele é. Eles começaram a se estremecer porque estavam diante do Criador. Eles perceberam que aquele era o Machia, o Messias. Judeu nenhum acreditaria nisso, mas eles estavam vendo e ouvindo o Machia, e eles disseram: nós tememos. E isso é muito importante. Louco é aquele que diz que conhece Jesus e não tem temor. Quando você diz que conhece Jesus e não teme, você vive na prática do erro, do pecado, sim ou não? Você vive uma vida dissoluta. Você vive em meio aos prazeres e você vive em meio às frustrações. Você vive no desencantamento dessa vida dia a dia, porque todos os dias tem dias bons, tem dias maus, tem dias terríveis, tem dias melhores, e você vive no desencantar e no desenrolar de uma vida natural. Mas quando você se depara com algo assim tão maravilhoso, gente, você deve ter medo, e você deve temer de verdade, porque o temor é o princípio da sabedoria. E quando você começa a dar o seu primeiro passo em temor, você começa a agir com sabedoria para não agir em contraponto ao chamado de Cristo. Então ele olha e diz: não tenhas medo, a partir deste momento, eu quero falar com você que está aqui, tu serás um pescador de vidas humanas. Eu queria que toda a igreja entendesse isso. Jesus não chamou você para ser crente. Jesus não chamou você para ser evangélico. Jesus não chamou você para ser religioso. Jesus não chamou você para sentar aí onde você está.
Jesus chamou você para ser um seguidor e um discípulo. Jesus chamou você para ser um cristão. Você foi chamado para ser sal da terra e luz para o mundo todo. Você foi chamado para ser embaixador do evangelho da graça em Cristo Jesus. Você foi chamado para ser igreja. Você foi chamado para ser corpo de Cristo. Então veja que dentro do seu chamado há um compêndio doutrinário neotestamental que rege para você todo um sistema no qual você tem que coadunar, você tem que conviver, você tem que aceitar, juntamente com uma mão levantada, você tem que dizer: eu aceito Jesus e aceito essa palavra. A maior parte dos crentes hoje aceitam Jesus, mas rejeitam a palavra. Por que a vida de Pedro mudou? Por que a vida de João e Tiago mudou? Porque ele recebeu a palavra e sob essa palavra ele foi até onde Jesus mandou, e lá no profundo ele teve uma experiência profunda do sobrenatural no natural, e quando ele retorna, ele já retorna de joelhos, declarando ser um pecador, e ele declara que tem temor pelo que está vendo e ouvindo. Então veio o seu chamado, que agora você vai se tornar um pescador de homens, de vidas humanas. E a maior parte, irmãos, dos crentes dentro das igrejas, eles não estão lançando as redes, sim ou não? E eles não estão indo para o mar mais profundo. Eles estão desanimados porque dizem assim: eu evangelizo e não consigo ganhar nenhuma alma. Eu vou lá e não consigo nada. Faz tanto tempo que eu tento e não consigo. Irmão, Jesus tem uma palavra para você. Você tem que ouvir essa palavra e sob ela começar a lançar a tua rede. Você tem que ouvir essa palavra com profundidade no teu espírito, não somente o teu corpo físico, não somente a tua alma, não somente as tuas emoções, não somente o teu intelecto. O que Jesus está falando é direto com a essência que você tem lá no espírito. Jesus está falando com o teu espírito, que é possível sim, você ouvir, ver e falar coisas espirituais. E quando você ouvir, ver e falar coisas espirituais, pessoas que estão vazias emocionalmente, vazias na alma, elas vão ouvir lá no espírito delas o que você vai revelar pelo Espírito de Deus. E quando você, homem, mulher espiritual, não homem, mulher carnal, não homem, mulher religioso, mas você, homem, jovem, mulher espiritual, começar a falar, os espíritos que vão ouvir vão receber a graça salvífica, vão receber o perdão dos pecados, eles vão se dobrar, eles vão chorar, eles vão ter visões, revelações através da palavra que você espiritualmente vai levar até eles. Quem sente essa palavra lá no espírito, levanta a mão. E é isso que eu pedi a Deus a minha vida inteira, para não ser um medíocre pregador, para não ser um bufão em cima do altar, para não formar prosélitos. Eu disse: Senhor, a tua graça me basta. Eu quero, Senhor, depender totalmente de ti, para falar, para ouvir, para ver, para sentir. Porque quando eu estiver lá no altar pregando, eu não quero pregar o que eu sei, aquilo que eu aprendi. Muito embora tudo que a gente aprende é importante, mas eu quero falar as coisas que vão tocar no espírito das pessoas. Eu quero ser sensível à tua voz, Senhor. Sabe, no meio de tantos transgressores do evangelho, em meio de tantas narrativas falsas, eu quero levar uma verdade que seja tão profunda como aquelas águas onde o Senhor trouxe uma pesca maravilhosa. Então eu acredito que hoje nós vamos ter aqui uma pesca maravilhosa. Eu acredito que muitas pessoas aqui vão se dobrar como Pedro diante do Senhor. Mas eu não acredito porque eu sou um excelente pregador, não. Eu acredito porque o que eu estou falando são vida e eternidade. Eu acredito porque o que eu estou dizendo vem do Espírito para você. É do Espírito Santo para o teu espírito. Entende?
Aquilo que é perfeito não vem de mim, mas vem do alto, vem do Senhor, vem daquele que criou o céu e a terra, e quebra os paradigmas humanos, confronta as pessoas, confronta o pecado, confronta a maldade, confronta a mentira do ser humano, confronta o orgulho, confronta a soberba, a jactância. Muita gente gosta muito de um viver essas falsas experiências, essas coisas que hoje se praticam dentro das igrejas, e que eu não me conformo. Eu não aceito, irmãos, que nós venhamos a buscar um falso evangelho. Quem aqui já conheceu a doutrina de Mormon sabe o que eu vou dizer. Os Mormons, eles receberam o compêndio deles, doutrinário, através de Joseph Smith. Joseph Smith teve problemas na sua vida emocional, e um dia ele estava dormindo, e tinha se embriagado muito, e ele foi dormir, e pela madrugada ele contou que teve a revelação de um anjo, chamado Moroni, que o revelou placas de ouro, com mandamentos superiores a toda a sã doutrina, e que a partir dali, aquela revelação que Moroni, aquele anjo, trouxera para ele, deveria ser levada para o mundo. Imagine você. Abra aí em Gálatas capítulo 1. Amém? Abra aí, por favor. Quem abriu? Veja, se Moroni e se Joseph Smith estão certos, então nós temos que tirar esse texto da Bíblia. Veja só, quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, ele diz a seguinte coisa, verso 6, por favor. Estou chocado, disse Paulo, de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, ou seja, é uma mentira, gente. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo, e se Moroni era um anjo, ele está nesse texto, ou mesmo anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Amém ou não amém? Então, quando você vai ler o livro de Kardec, a doutrina kardecista, eu não sei quem já teve a curiosidade de fazê-lo, mas no final do livro da doutrina kardecista diz assim: revelação dos anjos caídos. Quem são os anjos caídos, gente? Os demônios. E as pessoas recebem a revelação dos anjos caídos, outros recebem a revelação de Moroni, um anjo, um demônio que, claro, todo demônio é anjo, só que anjo caído. E aí, quantas outras religiosidades e proselitismo se formaram para confundir as pessoas? Eu tenho falado muito nisso, porque quando Jesus falou com Pedro e falou o coração de Pedro, Pedro tomou uma decisão tão séria que ele não deixou o evangelho. Diga amém. Abra, por favor, o evangelho de São João, capítulo 6. Amém? Verso 60, diz assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja, Jesus estava pregando para os judeus, hein? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os
isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. Veja, ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do Espírito humano aí. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são o quê? Vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for o quê? Revelado, concedido. Então, por favor, ponha a mão sobre a sua Bíblia ainda com ela aberta aí em João, e diga: Pai, me ensina essa palavra, me revela, Senhor, não somente ao meu corpo, ou à minha alma, ao meu intelecto, mas ao meu espírito, porque o meu espírito está faminto da tua palavra. O meu espírito precisa do Senhor. Eu preciso muito que o Senhor revele ao meu espírito essa palavra. Amém? E agora que você orou, aguce no mundo espiritual o seu entendimento. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. E por quê? Porque ele estava pregando de forma espiritual, e ele estava falando coisas que eram espírito e vida, e homens e mulheres mortos não aceitam a palavra viva e a palavra espiritual. Sabe o que é que as pessoas procuram hoje? Guetos espirituais infernais. Elas procuram religiosismos, elas procuram proselitismos, e elas querem viver um hedonismo humano lá. Mesmo muitos evangélicos criaram sistemas de culto que são totalmente antropocêntricos. As pessoas se sentem muito bem em alguns lugares que hoje existem, porque tudo é criado para satisfazer as vontades das pessoas, para aguçar a visão humana, a audição humana, o coração humano, para mexer com emoção. Eu falo muito dessa coisa tecnológica que entrou na igreja, porque as pessoas têm sido alvos de muita tecnologia o tempo inteiro. Só que nós estamos pregando um livro que tem mais de 6.000 anos, gente, e ele não mudou. Falamos de um Deus que é eterno, falamos de um Cristo que há 2.000 anos atrás morreu, ressuscitou e foi ao céu. E para isso eu não preciso de tecnologia, eu preciso do Espírito Santo. Sabe, o problema é que muita gente ainda não entendeu que todo esse invólucro humano está tirando as pessoas da visão espiritual. Então você sai de um culto muitas vezes muito feliz com as coisas que você viu e sentiu no campo da emoção, no campo sensorial. Mas nada daquilo mexeu no campo espiritual, porque se tivesse mexido, você seria uma nova criatura em Cristo. Você teria deixado o pecado, você teria deixado a maldade, a iniquidade, a pornografia, a prostituição, você teria deixado a desobediência, a rebeldia, a obstinação. O que nós estamos vendo? Crentes que são tão naturais, que falam como os homens naturais, que agem como homens naturais, que se vestem como naturais. E isso não é o chamado do Evangelho da Graça. O Senhor nos chamou para sermos novas criaturas, e para sermos imitadores de Cristo, para vivermos a palavra de Deus, para sermos diferentes e não iguais ao mundo. Nós não podemos ser secularizados. E aqui diz assim, veja: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Diga para o seu irmão, quando a palavra é espiritual, tem gente que vai embora, porque quer coisa natural. Tem gente que não congrega,
não se firma quando a palavra é espiritual, quando é sã doutrina, quando é correção, quando é repreensão, quando é exortação. O homem natural pula fora, pega o beco, porque quando a coisa é espiritual, irmão, é para matar a carne, é para destruir a vontade humana, é para desfazer o erro, é para quebrar o vaso. Aleluia! E aí, tem gente que vive um evangelho da emoção, do hedonismo, do pragmatismo e diz assim: Deus precisa de mim, Jesus me quer tanto, eu sou tão bom, eu sou o último biscoito do pacote. Sem mim, Deus não é o mesmo. Sem mim a igreja não é a mesma, sem mim o louvor não é o mesmo, sem mim o pastor não é o mesmo. Veja Jesus falando o contrário do que você pensa. Então perguntou Jesus aos 12, porque o evangelho da graça não passa a mão em ninguém, amém? Confronta, mas não passa a mão. Porventura, quereis também vós ir com eles? Retirai-vos. Jesus não está pedindo para ninguém ficar, não. Se você não recebeu o evangelho, se você não se conforma com o evangelho, se você não quer viver o evangelho, vá embora, disse Jesus. Porque as minhas palavras são espírito e vida. Muitos foram embora. Quem conhece pessoas que se desviaram? Levanta a mão. Quem conhece pessoas frias, que vivem com o pensamento de largar a igreja, de ir para o mundo, não é ou não é verdade? Você acha que Jesus vai ficar passando a mão? Jesus, nós estamos vivendo o perigo de não sermos arrebatados por causa do descuido, por causa do devaneio humano. A gente fica cheio de jactância, achando que somos o último biscoito do pacote, quando na verdade o Senhor não está implorando para você se converter, não. Gente, eu estou pregando uma palavra que é diferente do humano. Veja, pescador pega peixe, mas eu estou falando de uma palavra que um pescador foi pescado. Pedro foi pescado, e Jesus deu uma palavra reta para que Pedro recebesse o evangelho. Então quando Pedro recebeu, ele recebeu essa também. Ah, não quer não? Então vai com eles, vai embora. E aí respondeu Simão Pedro, olha como ele realmente recebeu a palavra. Diga comigo: Senhor, para quem? Para quem? Para quem iremos? Tu tens a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Tu tens a palavra. Quem é inteligente o bastante para perceber o valor, o tesouro que é a palavra viva? Palavra viva, diga palavra, espírito e vida. Tu tens, Senhor. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho com quem falar, eu não tenho quem ouvir, eu estou aqui para ouvir o Senhor. Então levante os dois braços e diga: Senhor, eu clamo a Ti. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve, porque eu tenho ouvidos, e eu quero, Senhor, espiritualmente ouvir esta palavra, e que meus olhos se abram, que os meus ouvidos se abram, e o meu coração seja hoje tocado por essa palavra, que é espírito e vida. Diga amém. Aplauda Jesus.
Não se engane, Jesus sabe quem somos nós. Amém? Jesus sabe. E Pedro disse: Senhor, verso 69, nós temos crido e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus falou: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Um de vós é diabo. Sabe o que quer dizer diabo? É maldito. Um de vós é maldito. Jesus sabe. A Bíblia diz: referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você que o motivo pelo qual Jesus levou eles para aquele lugar, lá onde o mar era profundo, é para que Pedro tivesse essa profundidade de evangelho, e ele não se deixasse ir por sentimentos humanos, por pensamentos humanos, ou por mais de 5.000 pessoas deixaram Jesus naquele dia, mas ele não deixou. Sabe quantos são Maria vai com as outras, né? Ai, fulano saiu, eu também saio. Ciclano está querendo sair, eu vou também. Não é assim que funciona no meio evangélico? Mas Pedro estava ali, de maneira espiritual, dizendo: Senhor, não tenho para onde ir, só tu tens a palavra de vida eterna. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Jesus quer entrar no barco da tua vida essa noite. Ele quer te fazer ter uma experiência maravilhosa com Ele. Quantos querem ter essa experiência? Então eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que nunca entregou, mas hoje, sob essa palavra, você quer lançar a tua vida. Vem aqui na frente. Você nunca entregou, ou se entregou, você se desviou do caminho, mas hoje, sob essa palavra, você quer lançar a sua vida. Vem aqui na frente. Venha. Se você foi tocado no Espírito, essa palavra vai te chamar e vai te trazer e vai te dar força. Vai quebrar os grilhões de Satanás e não vai deixar você ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a tua salvação. Então venha. Venha aqui na frente. Eu quero ver a primeira pessoa que hoje está sendo chamada pelo Espírito Santo, que foi tocada pelo Espírito para voltar ao Evangelho, para se entregar ao Evangelho da graça em Cristo. Uma vida de mudança, de renúncia. Sabe, quando você lê o texto aqui, o texto não diz que eles continuaram pescando, não. O texto diz, pastor Dantas, que eles lavaram as redes e renunciaram a tudo. Seguiram o Senhor, renunciando tudo. Eu quero chamar você que quer renunciar a tudo para seguir Jesus. Vem aqui na frente. É muito sério esse chamado. Esse chamado pode definir a tua eternidade. Quem será a primeira pessoa? Glória a Deus. Glória a Deus, venha. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas estão aqui na frente. Quem mais? Hoje a palavra foi ao teu espírito para trazer a graça de Deus até você. Bispo, eu me desviei, eu me afastei do Senhor, eu deixei, por causa do desânimo. Querido, Jesus está mandando você voltar para o mar mais profundo para ter experiências maiores com Ele. Glória a Deus. Olha aqui as criancinhas vindo, aleluia. Glória a Deus. Mais 2 jovens aqui na ponta, venha. Glória a Deus. Sabe, quando eu vejo crianças vindo, eu me converti com 5 anos de idade. Tem gente que despreza quando uma criança vai à frente, né? Pois eu fui com 5 anos, gente.
Eu estou com 51. Está vendo? Quando o Espírito Santo toca numa criança, a gente não se desvia. Que a graça de Deus seja sobre essas crianças aqui. O Senhor disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E quem não for como uma dessas criancinhas não verá o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto a você: sabe a diferença de um adulto para uma criança? É a pureza no coração, né? E se você não for puro como uma criança, você não vai ver o Senhor. Então, a única forma de você purificar o seu coração é vindo e sendo lavado pelo sangue de Jesus. Venha, venha à frente, venha entregar sua vida a Cristo. E se um dia você esfriou, venha esquentar de novo, porque Jesus não quer você frio. Venha, venha hoje deixar os ismos da terra e seguir ao Senhor. Ele está chamando você. Mais pessoas, mais peixes na rede do Senhor. Amém? Nós vamos louvar enquanto você sai do seu lugar. Esse é o primeiro grupo que eu chamo. O segundo é aquele que está realmente na igreja, mas só de corpo e alma, porque o espírito não está. Você não consegue acessar coisas espirituais. E você diz: olha, a partir de hoje eu quero ser um crente espiritual. Eu quero ser livre dos grilhões e quero me tornar espiritual. Vem aqui também, agora nesse segundo chamado.